Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Atualmente, o neoliberalismo ele tem um efeito muito grande dentro da educação. Ou seja, a educação hoje em dia ela é pautada numa lógica de mercado que visa cada vez mais uma educação que seja voltada e pautada em resultados e não numa qualidade, né, que seja de fato algo que considere os aspectos cognitivos e sociais dos estudantes. A partir disso, a educação se transforma em uma mercadoria, ou seja, os alunos e os familiares eles se tornam consumidores da educação. Ou seja, sempre que existe a noção de que o setor público é pior do que o setor privado, a gente vê que esse movimento neoliberal está cada vez mais enraizado dentro do nosso conceito da qualidade da educação. O que nós podemos perceber com isso? Como a educação mercadológica é pautada em resultados, nós temos as avaliações de larga escala como um dos grandes influenciadores desse sistema neoliberal. Em outras palavras, são a partir dessas avaliações que nós temos uma métrica que precisa ser atingida. Existe sempre um objetivo de uma nota, né? Muitas vezes essas avaliações são pautadas somente nos conhecimentos de matemática e língua portuguesa, como é o caso do Estado de São Paulo, né, da rede estadual paulista e de algumas outras redes municipais de ensino também dentro do Estado de São Paulo. Essas avaliações, ao considerarem somente português e matemática, ela distancia o aluno de um conhecimento pleno, ou seja, foca-se muito nessas duas matérias, que são matérias interessantes para o mercado. Afinal, o estudante ele precisa saber ler e fazer a matemática básica para trabalhar no terceiro setor. Ele não precisa desenvolver os outros aspectos sociais e cognitivos para que ele tenha uma vida plena. Afinal, ele, da mesma forma como ele é entendido como um consumidor da educação, ele também é o que movimenta a mão de obra dentro do mercado de trabalho. Só que essas avaliações, elas não consideram, além dessas outras disciplinas do currículo básico, mas elas também não consideram um conceito qualitativo da educação. Até mesmo porque essas avaliações, elas performam dentro de um índice quantitativo. Ou seja, a qualidade da educação é marcada somente por números e por métricas, e essas métricas elas precisam ser atingidas. Ou seja, muitas escolas, na pressão de atingirem esses resultados, direcionam completamente o seu currículo somente para as matérias que são cobradas nessas avaliações. Ou seja, o aluno ele tem muitas vezes como um treinamento para essas provas, para que ele chegue, execute e desempenhe o necessário somente dentro dessas duas disciplinas. Ou seja, as outras disciplinas são deixadas de lado em algum momento. Além disso, a gente tem um caráter reducionista muito presente nesse tipo de avaliação, como se somente a matemática e a língua portuguesa fossem os conhecimentos necessários para que aquele ser ele seja um ser social, ou seja, ele seja parte da sociedade, é, como todos nós. É, Dessa forma, a gente consegue perceber que a educação, dentro da perspectiva neoliberal, ela é pautada no desenvolvimento e na formação de capital humano. Então, quando os estudantes não têm acesso a essas outras disciplinas, ou elas são muitas vezes negligenciadas
devido ao foco maior nas disciplinas de português e matemática, o sujeito acaba não se desenvolvendo, né, em toda a sua amplitude. E quando a gente pensa nesses indicadores como algo que mensura a qualidade da nossa educação, quando a gente transforma isso em números, a gente não consegue ter uma noção de como que de fato essa educação tá. Então, esse conceito da qualidade educacional, ela precisa se expandir de forma que se relacione com a sociedade. Não é somente o português e a matemática que vai indicar se aquele aluno ele tem um conhecimento, se o ensino está sendo é, eficaz, eficiente e efetivo. E hoje em dia essas três palavras são usadas simplesmente quando se considera a métrica. A educação ela é eficiente quando ela atinge um número estipulado por ela. Quando isso acontece, não se consideram os outros aspectos sociais daquela escola. Ou seja, não interessa qual que é o contexto familiar, qual é o capital cultural do estudante, quais são as condições de infraestrutura daquela escola, como é a carga de trabalho e a qualidade de vida do professor, nem como a própria qualidade de vida do aluno. Então você engloba todos os alunos dentro de uma mesma característica, sendo que os seres são singulares e eles são individuais. Então não existe uma forma de conceber a qualidade da educação como algo estritamente quantitativo. Nós precisaríamos pensar numa formação humana de maneira integral, ou seja, que ela considere todos os aspectos da formação do sujeito, não somente o cognitivo que está sendo desenvolvido na escola. né, Obviamente que esse conceito precisa ser um pouco mais expandido, pois o aluno deve sim ter um enfoque em todas as matérias e não somente nas duas matérias básicas que o mercado de trabalho necessita, mas que ele também desenvolva outras características, como a própria interação social, a compreensão de mundo e de que forma que ele pode transformar a sociedade. Para concluir, é importante a gente considerar que a educação, principalmente quando se tange no conceito da qualidade, isso não pode ser algo estritamente quantitativo. A qualidade ela precisa ser, como o próprio nome diz, qualitativa. Ela precisa considerar diversos aspectos dentro da formação humana para que ela seja de fato considerada uma educação de qualidade ou não. Realização, conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.